Ah, mas você não acha que tá mimando demais essa criança? Você tá fazendo tudo que ela quer, ela vai ficar terrível. Eu já escutei isso inúmeras vezes. Esse ano, 2024, a gente está em janeiro ainda, eu já ouvi várias vezes em locais diferentes de mulheres que têm escutado isso da sua família e especialmente do seu parceiro. Então, para todas essas mulheres que muitas vezes acessam o meu conteúdo, algumas estão em processo terapêutico há muito tempo, olhando para a sua própria história, olhando para como a sua criança interior foi recebida nesse mundo, como ela construiu todos os conceitos sobre relacionamento. Então, a gente faz um trabalho maravilhoso de olhar para si com mais respeito e a gente passa a olhar o mundo, olhar a infância com respeito. Então, atitudes que são normalizadas na nossa cultura passam a ser desrespeitosas, violentas, desnecessárias. Eu não preciso ficar podando a criança, eu não preciso achar que as necessidades emocionais de uma criança não são relevantes. Então, a gente passa a escutar o que está acontecendo na escola, nas relações de uma criança muito pequena e considerá-las. E passa a ser base segura, apoio, inclusive podendo ser, muitas vezes, funcionar, né, de forma contracultural, porque é isso, o mundo, né, tá aí dizendo que a gente precisa pegar as crianças que acabaram de nascer, criança, bebê, acabou de nascer, eu preciso deixar ele no berço para ele não se acostumar com você, porque se ele estiver acostumado com a sua pele, com o seu cheiro, com o seu colo, ele vai estar mimado. Olha qual é a percepção. Então eu preciso colocar uma criança que vai entrar na escola, deixar ela chorando lá, porque se você fica, você está mimando. Se essa criança tem um perfil mais sensível, mais ansioso e tem dificuldade de fazer aquelas apresentações escolares, né, que a gente acha lindo e sobe no palco, mas ela está em sofrimento, e você banca dizer, o meu filho nesse momento não está pronto, tudo bem, você está mimando, né? Se a criança cai e você não ajuda a levantá-la, diz, eu estou aqui, enquanto eu estou aqui eu vou te ajudar. Muitas vezes a gente não está onipotente, onipresente, a gente não vai estar lá para ajudar. Mas se eu tô, por que eu vou me negar a ser apoio? Você tá mimando. Então, entendo, a teoria do apego, ela é contracultural, é essa cultura ocidental que põe a autonomia como né, um mote, como uma busca incessante para um bebê que tem necessidade de apego, um ser humano que chega precisando de apoio para funcionar da melhor forma possível, né? E o que a gente fornece a ele é um treinamento para a guerra, como se o mundo fosse muito hostil e que é melhor você aprender a se bastar, porque nem comigo você vai poder contar. Eu não quero que o meu filho cresça assim. Você quer que o seu cresça assim? Então, essa ideia de que você está mimando demais, quando você passa a incluir a criança, né, nessas decisões, reflexões, condução sobre o seu próprio desenvolvimento, né, quando a gente espera essa criança mostrar os sinais para fazer um desmame, um desfraude, tudo isso, gente, vocês vão ser criticadas sim, porque não é algo que está disseminado ainda na nossa cultura, sabe? Assim como eu, que estudei a teoria do apego, tem muitos outros. Cada vez mais os grupos de estudo, os cursos de formação estão lotados de pessoas querendo compreender mais o que é essa teoria, que é científica, né? Não é eu acho. Eu acho, tá lá um montão de pesquisador, a neurociência, a neurobiologia do apego, tá todo mundo comprovando. Então, eu, inclusive, falo, né, para os meus pacientes, e eu tenho 3 filhos, né? Eu sou mãe também nesse lugar. Muitas vezes eu digo, né? Pega lá o relatório da escola da criança. Essa criança é criada com respeito. O que acontece com ela? É uma criança que se relaciona bem com os outros, que desenvolve uma empatia, que é uma condição de fazer uma leitura do estado emocional dos outros, sem perder de vista as suas próprias necessidades. Então ela aprende a comunicar as suas próprias necessidades com clareza, verbalizando, encontrando estratégias de regulação emocional quando está longe das figuras de apego, sabendo pedir apoio e buscar o conforto na figura de apego quando está próximo da figura. Sabe, são crianças tão excepcionais no quesito de vamos falar aqui, né, educação socioemocional, porque a gente se preocupa muito, se vai aprender a ler, se vai aprender a escrever,
mas muitas vezes desvaloriza que o que constrói resiliência, que o que constrói capacidade de resolução de problemas, que o que constrói a capacidade dessa criança explorar com mais facilidade os aspectos criativos, é essa condição de estar segura, com seu senso de segurança preservado, né? Porque ela não está preocupada, ela não está se sentindo ameaçada, se os pais vão puni-la, batê-la, machucá-la, castigá-la. Ela tem segurança de que aconteça o que acontecer, ela tem alguém que vai escutá-la com amorosidade, afeto e vai encontrar, né? Como trabalhar as consequências do que aconteceu, os limites que precisam ser dados. Então, gente, olha o seguinte, eu tô falando rápido porque já passamos aqui de 5 minutos, né? E a gente sabe que hoje em dia, enfim, as nossas redes sociais, a gente quer tudo muito rápido, muito mastigado, mas não dá para falar de um assunto tão complexo, né? Sem abordar aí muitos detalhes. Mas o que eu quero dizer para vocês é: encontrem em mim, encontrem apoio para que vocês possam fortalecer, né, esse desejo de mudar a visão da infância, né, progredir aí para uma relação respeitosa, onde essa criança saiba identificar: olha, isso aqui é o que eu mereço, eu não aceito relações que me tratem menos do que isso, aqui eu sou ouvida, aqui eu sou considerada, eu tenho direito à voz, à fala, né, eu tenho direito a errar sem um grande medo do castigo, da punição ou da perda do amor de quem é mais importante para mim. Vamos criar a criança assim, vamos ver o que acontece, vamos ver se a gente vai encontrar esses adultos, né, de forma tão fragilizada como ameaçam a gente. Quando a gente está criando de forma respeitosa, a ameaça é: você vai criar um adulto fraco. Será que é isso mesmo? Porque o que eu vejo hoje, né, é que a gente tem uma geração de pessoas ou que são fortes e passaram por cima das suas próprias necessidades, aprenderam a se bastar, que não podiam contar com apoio, e somatizam, né? É a sociedade hoje mais ansiosa, né? Medo de fracassar, medo de não receber os likes, um medo que vem de uma falta, muitas vezes, de estrutura e de segurança, né? Ou então, a gente parte para um outro oposto, né? que é aí, para a gente entender melhor, né? Quando essa crítica chega: você está mimando demais. A gente precisa considerar que existe sim uma hiperdependência, possibilidade de termos relações hiperdependentes, onde eu não permito que a minha criança explore o mundo sem mim, que internalize a base segura, né? Que é: o que a mamãe faria, se ela estivesse aqui, como que a gente faria, mas permitindo que ela tenha espaços de individuação. Porque isso existe, gente. Qual é a criança que não vai se separar da gente? Né? Só que isso tem um tempo, isso acontece com o desenvolvimento, isso não precisa acontecer com um mês de vida, nem com um ano de vida, isso vai acontecer, né? Para alguns mais rápido, que existe uma rede de apoio, essa criança vai dormir na casa da avó, né? Para outros mais devagar, às vezes quem vai fazer esse papel é a escola. Enfim, existem as situações da vida da pessoa, que às vezes essa criança nasceu com algum quadro de adoecimento, esses pais estão passando por uma situação de risco, de saúde, de separação. Existem situações que podem fazer com que a gente penda para uma hiperdependência, né? Ou aí eu tô criando uma ansiedade de que essa criança não tem autocompetência, assim, ela não consegue desenvolver o senso de que ela é capaz, né, de realizar coisas sem a figura de apego. Aí sim a gente estaria caminhando para um lugar onde faria sentido ouvir essa crítica e fazer uma reflexão. Mas esses são casos, para mim, muito mais pontuais, né, do que, em linhas gerais, o que a maior parte das mães, né, estão aqui, ou, né, vou dizer que talvez tenham poucos pais aqui ouvindo o que eu estou dizendo, buscando uma criação mais apego seguro, né? Mas para as pessoas que estão buscando, que escutam essa crítica, pensam que a gente precisa encontrar um lugar que é um lugar que nem de hiper, nem de independência, né? Então, esse lugar no meio é difícil da gente mensurar. Mas eu me preocupo muito menos, né, de que essas queixas venham de um lugar de hiperdependência, porque é contracultural. A nossa cultura está dizendo o tempo todo:
independência, autonomia, como um grande, né, fosse uma fórmula de sucesso. E não é bem assim. Então vamos entender um pouco mais disso, te convido a entender um pouco mais disso. E se você, assim como eu, tem ouvido essa frase, tá mimando demais, vamos conversar mais sobre isso.